Meus amigos, muito boa noite para todos. É um prazer estarmos aqui novamente. Eu passei um fim de semana sem vir, parece que eu passei 2 anos que eu olho para a pessoa, a saudade. Muito obrigado, Inês, que a recíproca é verdadeira. Senti muitas faltas de você. Realmente, quando a gente se habitua, né, a gente sempre se encontrar, e quando a gente passa uma semana sem se ver, a gente acha que é uma eternidade. Amigos, vamos então, como sempre, aí nos preparar aí para o nosso trabalho, né? Hoje nós temos aí o estudo do Carlos Alberto, né? Já está ali nos esperando. Então vamos abrir ao acaso uma página de preparação do caminho Verdade e Vida e vamos então fazer nossa prece inicial. É a página número 71, para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Jesus, em Lucas capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de esforços seletivos, de concursos de capacidade, de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Salvador para a continuidade de fantasias? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouse em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. Então, amigos, vamos nesse momento pensar em Jesus, conversar com Ele. Querido amigo, que alegria compartilhar estes momentos contigo. Lá fora, as tempestades, as borrascas, as dificuldades de toda sorte. Aqui dentro, o teu amor, o teu carinho, o teu abraço, a tua voz melodiosa, nos falando de esperança, de amor, de compreensão, de harmonia. Por isso, querido amigo, nós te agradecemos os momentos de nossa vida contigo. Os momentos em que, no escuro do quarto, tu nos abraçaste. Os momentos em que trilhávamos na rua deserta, sem termos para onde ir. E tu lá estavas para nos apontar o caminho. Por isso aqui viemos. Na noite de hoje, em busca de um alento para as nossas almas. Rogamos que possa envolver nosso querido amigo Carlos, para que possa ser o teu intérprete daquilo que precisamos ouvir na noite de hoje. Fica conosco, querido amigo, envolve-nos, agora e sempre, que assim seja. Amigos, Carlos, é contigo. Meus amigos, boa noite. Que a paz do meigo Nazareno
possa entrar em nossos corações, acalentá-los e fazer morada ali, hoje e sempre. Os dias atuais se nos revelam tenebrosos. Antes as aflições que todos passam no mundo atual, em que algum momento a desesperança chega a bater em nossas portas, em que alguns momentos ousamos duvidar da felicidade possível. Ante as dores em que os corações estertoram, buscamos uma luz no fim do túnel. E dessa luz, vamos buscar falar. Pois, na verdade, não existe luz no fim do túnel. Existem luz que resplandece e nos orienta em nossa jornada. Em nossos aconchegos, ela chega até nós. Vamos começar pelo livro de Gênesis, no seu primeiro capítulo, no versículo 3, em que está lá escrito: e disse Deus, haja luz. E a luz se fez. E essa luz era boa. Isto foi no primeiro dia. O que nos leva a pensar como o primeiro dia, se nós usamos para contar os dias e noites, sol, lua, estrelas. Vamos ver no simbolismo e fugindo já da letra morta, fria, para entendermos que luz foi essa. Afinal de contas, já no versículo 14 do mesmo capítulo, e disse Deus, haja luminares. E aí se fez o sol, a lua e as estrelas. E isto foi no quarto dia. Então podemos observar que não eram esses dias que eram contados, era o simbolismo da tradição e que hoje nós temos a possibilidade de conseguir fazer outra interpretação. É certo que os anos passaram, o evangelista João, estudioso, que era hebreu, já faz uma outra interpretação, porque quando busca no sol, e o sol é da natureza em dar a luz, mas não só a luz, o calor que ajuda na fotossíntese, na proliferação das plantas, dos alimentos, e sem o sol, o que seria da vida na terra, de tudo. E o evangelista, em seu prefácio, na introdução de seu evangelho, logo no versículo 4 do primeiro capítulo, ele vai colocar: nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Nele ele se refere ao verbo que ele já havia citado, que o verbo estava com ele, estava com Deus. Então ele se refere a essa luz ao verbo que estava com Deus. E a luz brilha na treva, e a treva não a reteve. E no duplo sentido, não a reteve porque não há como a treva aprisionar a luz. E também não a retém na compreensão, pois no momento em que a luz penetra e ele a compreende, deixa de existir a treva, pois a luz vai sempre se sobrepor à treva. João, o evangelista, vai nos mostrar que essa luz que já se referia ao primeiro capítulo no livro de Gênesis era Jesus. Como nos apresenta a doutrina no livro A Caminho da Luz,
quando Emmanuel coloca que repousam sobre uma legião de espíritos puros, as diretrizes do mundo, e da qual Jesus é um de seus membros. Na Evolução em Dois Mundos, no seu primeiro capítulo do livro de André Luiz, em que coloca como co-criadores em plano maior, em que pega os eflúvios da divindade e formam, dando a noção exata de que todos podem criar, nós em plano menor, eles, os Cristos, o plano maior, mas deixando muito claro a diferença em que pode formar e co-criar, mas o Criador é um só, é Deus, origem de tudo. E nessa condição, ele nos apresenta Jesus. Jesus como sendo essa luz que já era citada no Antigo Testamento, mas por muitos incompreendida. E a confirmação vai vir de próprio Jesus, já no capítulo 8 do Evangelho de João, em que ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. Ele se coloca como a luz do mundo. E é uma das 7 colocações em que ele coloca que eu sou. Ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a videira verdadeira, eu sou a ressurreição e a vida. Toda no Evangelho de João. E ele coloca: eu sou a luz da vida, e quem comigo caminha não entra em trevas. Nos apeguemos bastante a essa colocação de caminhar com Jesus, pois veremos mais tarde como isso vai funcionar e a importância de caminhar e o exemplo que está lá no Evangelho. Então Jesus é este sol que irradia, falando da vida em abundância que ele traz para todos, falando da vida moral que nós devemos ter, como sobreviver, como sermos espíritos em evolução sem essa luz, sem essa presença a irradiar para todos nós. Jesus representa isso, a luz maior que nos foi ofertada. Obviamente, não quer dizer que seja a única, porque vamos respeitar outras tradições religiosas que têm os seus emissários em que representam enviados do Cristo, o governador, no entendimento da doutrina espírita, como governador do planeta. Então, sobre a sua governança, tudo se acontece. E o importante não é nomearmos religiões, renomearmos tradições. A importância de seguir Jesus é a vivência daquilo que é lei, que a lei é de Deus. Jesus foi o maior divulgador desta lei, simplesmente lei de amor. Quando seguimos essencialmente esta lei, não importa a cognação que tenhamos, somos seguidores do Cristo, somos seguidores da lei, porque o Cristo é esta representação máxima. Agora, o que nós não podemos é nos atermos a nomes para dizer se somos ou não somos e esquecermos da vivência. Esta é a essência, a vivência. Não é o nome. A luz é isso. E a luz era boa. E assim nos apresenta Jesus como essa luz. Mas não foi apenas Jesus, mas o seu evangelho fica. Mas por quê? Nós passamos por tantos tormentos, e não estou falando dos atuais, ao longo da história, mais precisamente a partir do século IV,
em que foi compuscada, foi furtada a pureza das mensagens do Cristo, em que nós, como sociedade, começamos a deturpar os seus ensinamentos iniciais. Começamos a colocar nossos dogmas pessoais, nossos interesses naquilo da pureza que Jesus havia nos ensinado. E por isso passamos séculos sem receber essa luz. Não que ela não existisse, mas como nós somos refratários dessa luz. Porque a luz brilha, a lua como reflete a luz do sol. A lua reflete, então ela transborda, tem a luz dela e reflete a do sol. Quando ela se contrapõe ao sol, a luz não chega, ela não reflete e não chega em nós. Não é que a luz não esteja brilhando, mas nós não estamos recebendo, porque estamos nos contrapondo a ela. E é isso que nós, às vezes, fazemos com as mensagens que nos são dadas, com essa luz que é Jesus. Embora a presença dele seja inolvidável, nós, em tantas e tantas existências, para não ousarmos dizer que algumas vezes nesta mesma, viramos as costas. Então não recebemos sua luz porque não a queremos e não refletimos porque não estamos em condições de refletir. Esta é a mensagem que vem nos trazer a luz da doutrina. E passa-se os anos, e como Leon Denis vai nos explicar no seu livro, do século XIX, no final do século XIX, no livro Depois da Morte, no capítulo 8 da primeira parte do conflito moral, que ele já vai nos falar do conflito moral que a sociedade vivia, pois saíamos recentemente também de doutrinas bem materialistas que nos puxam para vivermos como materialista, esquecendo-nos das coisas do espírito, das coisas espirituais, das coisas que vai nos dar a vida em abundância. E Leon Denis vai abordar este tema no conflito moral que a sociedade já passava. Logo a seguir, ali estava surgindo doutrina espírita. Vai nos dizer Emmanuel, no prefácio do livro A Vinha de Luz: o Evangelho é o sol da imortalidade que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. Então nós buscamos atualidade. Vem Emmanuel e nos mostra Evangelho. A doutrina espírita se torna para nós, no entendimento, o consolador prometido, porque nos remete a este Evangelho, nos remete a Cristo. Doutrina espírita, afastado dos ensinamentos de Jesus, não é consoladora. A consoladora só é porque nos encaminha a Jesus. E onde vai estar isso? No prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma mensagem do Espírito de verdade, em que ele vai dizer: semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar e abrir os olhos aos cegos. E por que essa colocação semelhante às estrelas cadentes? Porque ele já está explicando o que está dito no sermão profético. O sermão profético que já nos mostra os acontecimentos que se sucederiam. Não que vamos entender que as profecias, na sua grande maioria, são feitas para nos orientar, para que nós não caiamos em erro, para que não aconteça. Mas nós temos que admitir que nós somos especialistas em nos esforçarmos nos erros.
em querermos, não. Falou, nós temos que fazer cumprir. Se eu não errar, a profecia está errada. Então eu sou obrigado a errar para que ela esteja certa. E nós estamos errados. Nós temos que nos esforçar, porque a vontade daqueles que nos orientam é que nos acertemos. Não estão preocupados se elas vão estar certas. O certo é nos orientar para que não caiamos em erros. Então está lá no sermão profético, em que ele vai dizer, em que o sol vai deixar de brilhar, a lua não reflete e as estrelas cairão depois dos dias de provação. Esse tremendo simbolismo, aí nós vamos entender como esta mensagem que está logo no início do Evangelho segundo o Espiritismo, bem como na explicação que Kardec vai nos dar no livro A Gênese, no capítulo 17, em que vai nos esclarecer, e tantos espíritos pós ele, como Emmanuel. Então nós vamos entender do sol que brilha, que é o sol moral, é Jesus a iluminar. Em que das trevas são nós, a lua, como já foi dito, em que nós viramos para ela e não mais refletimos. E estrelas caindo. Jesus, conhecedor, usava dessas coisas materiais para que houvesse o entendimento, mas ele, obviamente, saberia, como nós já sabemos, que as estrelas não caem. Estrela não, que nós chamamos de estrela cadente, não são estrelas. Mas ele usa este simbolismo para que entendam. São as estrelas, os enviados celestes que vêm de nós nos orientar, trazer as suas orientações. Então, confirma-se nisso tudo por causa dos erros nossos e vem, mais uma vez, doutrina espírita. Para nós, outro sol resplandecente, outra luz a iluminar nossos caminhos. E por que não? Porque lá no capítulo 14 do Evangelho de João, o Consolador prometido. E eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador. E algumas traduções, como na que usamos bastante, a do Haroldo, Paracleto, que quer dizer aquele que advoga, que defende, que instrui, que consola, que conforta. Afinal de contas, para nós, doutrina espírita representa isso tudo. Representa isso tudo porque nos mostra o Evangelho de Jesus. É uma outra forma de olhar, ou outra forma de entender as mensagens de Jesus. Então, temos a doutrina espírita hoje, mais uma luz a nos iluminar o caminho. E nós somos, podemos dizer, agraciados. Muitos podem se achar privilegiados. Vamos dizer que podemos dizer que somos gratos. Pois com certeza tantos devedores nós somos. Pois afinal o mundo que se encontra hoje em dia, e nós reencarnacionistas que somos de tantas vidas passadas, não podemos nos considerar os santos do passado. Com certeza, hoje estamos colhendo o que semeamos. As costas que nós viramos as mensagens do Evangelho. Estamos colhendo as lições não aprendidas. Estamos colhendo o não amar ao próximo. O fruto hoje é reflexo disso. O não aprendizado. Então, como somos teimosos, difíceis, vocês vão ser espíritas para ver se tenham mais facilidade de aprender. E não virem mais as costas para a mensagem do Cristo. Esta condição de sermos espíritas não é porque somos melhores. Provavelmente somos mais comprometidos. E nós vamos aproveitar este momento.
Mas, para ficar mais bonito, Jesus também vai nos dizer, no Sermão do Monte, no capítulo 5, vós sois a luz do mundo. Brilhe a vossa luz. Mas nós estávamos dizendo de tantos erros que cometemos. Mas Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Mas ele disse que ele é a luz do mundo, o Cristo é a luz do mundo, mas vós sois a luz do mundo. A questão é que ele não disse que era naquele momento. Ele não deu a data. A diferença é que ele falou, brilhe a vossa luz. Vocês são a luz do mundo, mas brilhe, ainda não são. Mas, se ainda não somos, e Jesus com certeza não enganou ninguém, como seremos luz do mundo um dia? Vem doutrina espírita e vem nos explicar a evolução, a lei do progresso, que tantos estamos ficando preocupados. Porque se fala em momento de transição, em mundo de regeneração, nos assustamos, como falamos no simbolismo de planeta chupão, nos desesperamos. É o progresso, é a lei do progresso agindo. E nós podemos deixar claro 3 momentos disso, 3 personagens podemos dizer. Lei de Deus. Se existe a lei do progresso, é a lei de Deus agindo. Então, estamos duvidando da lei de Deus? Estamos com receio da lei de Deus? Não. Já aprendemos com Jesus, que é o nosso Pai. Aprendemos com Kardec, com os espíritos imortais, que inteligência suprema, causa maior, primária de tudo, da sua onipresença, do seu amor por todos nós. Então, se suas leis são soberanas, sábias e todas voltadas para o nosso bem, não devemos nos preocupar. Jesus, governador do nosso planeta, ele representa essa lei. Nele se faz a lei de Deus. Como ele mesmo diz, faço tudo, é obra do meu Pai. As coisas que faço de meu Pai. Quando ele dizia, é o evangelho da boa nova do reino de Deus. É reino de Deus. Então, Jesus é o governador que está nesse rol, orientando esse processo de evolução. Então, não estamos preocupados também com Jesus na governança. Sobrou nós. E aí é a questão. Por isso que estamos preocupados, porque não temos a certeza se estamos fazendo as coisas certas. Porque se estivéssemos, para que estaríamos preocupados? Se estivéssemos vivenciando as mensagens soberanas de Jesus, não haveria preocupação. Não estaríamos nem imaginando, nem preocupados com o mundo de transição. Estaríamos apenas vivenciando a lei de amor. E a lei iria agir. Então, a preocupação somos nós com as nossas atitudes. Mas, brilha a vossa luz. Então, no momento em que estamos, nós ficamos preocupados. E nós vamos pegar, lá pelo item 100, questão 100 do Livro dos Espíritos, em que Kardec começa a falar da classe dos espíritos, enumerar as 3 ordens, as 10 classes, como se fossem escola. Afinal de contas, é um aprendizado. E aí nós vamos ver por que do momento atual.
porque ele vai nos falar das ordens. E nós vamos começar a observar se nós vamos nos encaixar em algumas delas. A 10ª ordem, só a introdução das características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Parece com algo que nós estamos vivendo? Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhe servem. Tem a intuição de Deus, mas não o conhecem. Ou queremos conhecer, ou não queremos nos aprofundar, porque ainda hoje criticamos, violentamos no nome de Deus, usando o nome de religiões. Então parece-nos que corresponde ao momento em que estamos vivendo. Aí vem a 10ª ordem. Impuros são inclinados ao mal e o fazem objeto de suas preocupações. Inclinados, objeto de preocupação, deve ser mais ou menos aquele que ao acordar de manhã e pensa, quem eu vou prejudicar hoje? Qual o dinheiro que eu vou desviar dos cofres públicos? Quem eu vou deixar para trás na fila do banco? Na fila do mercado? Quem eu vou trapacear? Algum tipo de maldade com o próximo. Se comprais a isso. 9ª classe. Levianos. São ignorantes, malignos, inconsequentes e zombedeiros. Parece que estamos no grupo do atual momento da encarnação nossa. Esses se assemelham ao momento que vivemos. 8ª classe. Esta temos bastante. Pseudos sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas julgam saber mais do que sabem realmente. Hoje em dia, podemos dizer, são aqueles nós que temos opiniões. Como hoje está em moda ter opinião, não que seja errado, desde que você não seja o dono da verdade. Opinião é uma coisa, ter a certeza da verdade é outra coisa, estar com a razão é outra coisa. Esses pseudo-sábios têm as suas opiniões, achando que entendem de tudo. E eles impõem a sua vontade, não cedem, porque a minha opinião é verdade absoluta. Alguma semelhança com os dias atuais? Vamos para a 6ª ordem. 7ª. Gostei, obrigado, ele é para mim. 7ª classe, está aqui. Bom. Os neutros. Ou vamos chamar hoje os em cima do muro. Para entendermos melhor esses neutros. Não são bastante bons para fazer o bem e nem bastante mal para fazer o mal. Eles se enquadram, vivem ali, tanto faz, eu vou para lá, vou para cá, eu não divido. Quem pode se recordar, os mais antigos, do personagem Múcio de Jô Soares, que mudava de opinião no meio da conversa, concordava com um com o outro. Esses são os neutros. Alguma semelhança com os dias atuais? Qual agora? 6º.
são os patetores. Esses, diz Kardec, não existe uma classe para eles, eles se enquadram em todas elas, em todas as anteriores. Eles são os patetores, então eles circulam em todas as classes, não é propriamente uma classe específica. E assim terminamos a terceira ordem. 5 classes, e todos parece que concordamos ser a maioria do mundo atual. Momento de transição. Qual o susto? Está tudo explicado. Aí nós vamos pular a segunda ordem. Anota aí, dona Inês. Vamos pular a segunda ordem, porque vai ser rápida a passagem. Porque nela estão os benévolos, os sábios, os prudentes e os superiores. Superiores estão na segunda ordem, que não vamos aprofundar na segunda ordem, porque o que nos interessa chegar é a primeira ordem, classe única, os espíritos puros. E é essa que nós vamos nos interessar. O que diz Kardec inicialmente sobre essa? Classe única, espíritos superiores intelectualmente e moral absoluta em relação às demais classes. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não se assemelha a algum de nós aqui. Se tiver alguém que se assemelhe, me desculpe, me perdoe, não é para você a palestra. Mas esses são os puros, os que se depuraram da matéria. Por que eu pulei a segunda ordem? Porque nós vamos entender que essas colocações didáticas de Kardec são, como podemos dizer, estações de uma viagem. Nós vamos passar por ela, espíritos puros, mas vamos passar, vamos mudar nessa classe, nessa colocação de Kardec, desses momentos. E vamos passar por esta segunda ordem também. Será que está aqui? Vamos ajudar alguns milênios? Vamos estar preocupados? Está acabando o mundo de regeneração, eu quero passar logo para ditosos e felizes. Vamos estar desesperados também? Pois vai ser um momento, isso vai acontecer, esta mudança. É da escala. Então nós vamos progredir. Então são momentos que nós vivenciaremos. E está lá Jesus a nos orientar, a nos guiar. E aí, nós, às vezes, nos esquecemos de algumas coisas. Nós gravamos muito a questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia. Mas nós temos que lembrar que até chegar a 625, tem umas questões anteriores. Por exemplo, 622 costuma vir antes das 625. E o que diz Kardec? Pergunta Kardec aos espíritos. Alguns homens têm a missão de revelar, e eles vão dizer, sim, certamente, em todos os tempos houve homens que receberam essa missão. São espíritos superiores, encarnados com um fim de conduzir a humanidade. Espíritos superiores. Onde estava o espírito superior na classificação anterior, Tita?
Segunda ordem. Na classe primeira, os puros. A luz maior. Mas esses também são essas luzes a nos orientar. Resposta: em todas as épocas da humanidade, nunca estivemos só. Sempre tivemos este apoio. Sempre tivemos amparo para a nossa evolução. Mas estudar doutrina é muito bonita. Então nós vamos voltar um pouco à questão 125, já que estamos falando da evolução. E aí Kardec vai perguntar, porque nós realmente, ainda bem que Kardec fez essa pergunta, porque nós já estávamos ficando preocupados com essa escala evolutiva. Afinal de contas, nós nos localizamos ali na terceira ordem. E essa jornada? Kardec vai perguntar: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Seguiram o caminho do mal. Seguiram, já não estão mais seguindo. Ele não pergunta a quantidade de erros. Não quer saber quanto tempo, mas seguiram. Estão dispostos a mudar. Querem acertar agora. Eles também chegarão a este grau? A resposta é poética. Sim. Mas as eternidades serão mais longas para eles. Como eternidade mais longa, se eternidade não tem tempo? Interessante essa resposta dos espíritos. E Kardec explica esse motivo dessa colocação poética até dos imortais. Que nós, tanto arraigados ao erros e tanto ainda com a lembrança de penas perpétuas, nós vemos a cada erro, a cada existência falida, a eternidade pela frente. Ainda achamos que somos condenados a penas eternas. Então, nesse entendimento, parece que elas são mais longas, pois estamos acostumados a imaginá-las sem fim. Mas elas cessam, e todos eles serão esses espíritos superiores, e depois os puros. Esta é a mensagem da doutrina. E neste sentido, sim, nós seremos o sol, a luz da terra. Seremos luz, porque vamos vivenciar um dia plenamente esses ensinamentos. Vamos aprender a deixar brilhar nossa luz. E vamos nos lembrar, voltando ao Evangelho de João, quando Jesus nos garante: vou lhe preparar um lugar. Olha só, a luz do mundo, a luz de nossas vidas, vai nos preparar um lugar. Nós acabamos de ver a escala evolutiva, espíritos puros. E ele confirma: e onde estiver, vocês estarão também. Seremos esses espíritos. Jesus, nosso mestre, nosso guia, luz de nossas vidas. Estar a nos amparar, a nos direcionar. E este luz vai brilhar em nossos corações, pois esse reino é íntimo de cada um. Esse reino de paz, dessa vivência, esse reino é onde estivermos. O espírito puro é puro onde ele se encontrar. O espírito puro
Ele ama em qualquer condição. Ele é feliz obrando na seara do Pai, em qualquer condição. Somos nós um dia. Se nós queremos saber do nosso futuro, olhemos Jesus. Isso é o que nos aguarda. Isso é o que nos espera. Essa luz retumbante que, através de séculos, através de milênios, nos orienta. E nesse momento nos enviou este Consolador, doutrina espírita, para nós um marco importantíssimo, que nos ilumina e nos orienta, porque nos abre os horizontes a forma de entender melhor o Evangelho. Nas interpretações, começam a mudar sobre a ótica do Espiritismo. Hoje, nós podemos nos encontrar no simbolismo lá de Lázaro. Lázaro, sai para fora. Vem para fora. Tira-se a pedra. Entra a luz da vida na tumba. Somos nós. Ao ver a luz do Cristo a iluminar, Lázaro sai com as pernas envoltas, as mãos enfaixadas e o rosto envolto no sudário. Somos nós, hoje, esse Lázaro, em que nossas pernas estão envoltas nas faixas da ignorância, nossas mãos enroladas no egoísmo e nossos rostos envoltos no sudário da vaidade, em que não nos permitimos ainda vivenciar esta luz. Vem para fora. Haja vida. Viva. Esta é a luz a nos tocar. É no mesmo sentido da palavra, da mensagem do cego de Jericó. Jericó, simbolismo do materialismo, uma cidade que vivia de comércio. E ele, como estava, cego, sentado à beira do caminho. Jesus passa. Filho de Davi, tem misericórdia. Os incautos falam para ele calar-se, estava perturbando, ele insiste, e Jesus o chama até ele, nos mostrando que temos que fazer o nosso movimento. Ele está ali, mas nós temos que fazer a nossa parte, nos movimentarmos. E surge a grande pergunta: que queres que eu te faça? Imaginemos Jesus para nós hoje. Que queres que eu te faça? Que eu veja. Segundo os evangelistas, Marcos e Lucas, tua fé te curou. Apenas isso. E ele volta a ver e se põe a caminho com Jesus. Eu sou a luz do mundo, a luz da vida. Aquele que me segue tem a luz da vida. O cego de Jericó seguiu Jesus. Luz da vida. E nós temos que fazer isso. Sairmos do caminho, nos pormos a seguir com Jesus, com sinceridade, com as forças de nossa alma, com tudo o que temos, com tudo o que podemos. Obviamente, não nos tornaremos santos de um dia para o outro. Não vamos dar esse salto, mas vamos começar a nos esforçar. Olhemos para o nosso íntimo. Será que eu faço tudo o que posso?
não é fazer o que o outro faz, é o que você pode. Sejamos honestos conosco mesmo. Estamos realmente dispostos a essas mudanças? Estamos dispostos a nos pôr a caminho com Jesus? Se estamos, é vivenciar as suas lições. Não nos preocupando com títulos, não nos preocupando com nomes. Fala-se muito em cristianismo porque isso se liga muito a Jesus, e é verdade, mas suas mensagens foram muito mudadas. Cristianismo, para nós, não é para nos preocuparmos como religião. Cristianismo é um modo de vida. É uma vivência de amor. Não importa o nome que se dê, a denominação religiosa, vivência de amor é viver as mensagens que o Cristo nos trouxe, porque é lei de Deus. Então, não nos preocupemos com denominações. Se nos preocupemos com agirmos em nós, para que possamos ter o que fazer pelos outros. Aprender para distribuir. Amar a si para aprendermos a amar ao próximo. Não nos amarmos excessivamente, porque aí seríamos egoístas. Tá? E egoísmo não é o que queremos, mas é vivenciar. Nós temos tantas lições, as dificuldades existem, mas os chamados sempre são. Emmanuel, no livro Seiva de Luz, no capítulo 60, com o título Ilumine onde esteja. E ele vai nos colocar todas as dificuldades que temos. Emmanuel nos alerta. Observa em torno de ti. Veja em ti mesmo e verás as noites de culpas. Quantas noites de culpas? Trevas da delinquência. As sombras da obsessão. O fulcro da ignorância. O cárcere do egoísmo. As tocas da indiferença. A névoa da angústia. As nuvens do sofrimento. E a neblina das lágrimas. Todos vivemos isso. Mas ele nos diz, ilumina onde esteja. Porque disse Cristo, sois a luz do mundo. E diz Emmanuel, e toda criatura é fonte de luz, porque por ser em si mesma uma fonte de amor. Essa luz que nos dá a vida moral, que nos fortalece, nos tendo vida em abundância, esse amor que nos irradia até hoje. A mensagem do Cristo permanece. Doutrina espírita resgata para nós. No futuro, essas verdades se espalharão. Se vai ter o nome de doutrina espírita, pouco importa. Isso não é importante. As verdades que hoje nós a entendemos prevalecendo, transformando os corações íntimos de todos, nos encaminhando para a reforma íntima que temos que fazer para sermos bons. Isto é importante. Este é o objetivo de doutrina espírita, porque nos aponta para Jesus. E ante toda essa declaração de amor,
tanta dedicação desse mestre por todos nós, que nos ampara e nos orienta, que nos oferta a doutrina espírita, no personagem de Kardec, que através deles os imortais nos esclarecem tanto. Nós só podemos dizer: obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque eu sei que tu és meu amigo. É meu mestre, meu irmão. Porque sempre comigo tu estás a falar. Eu te escuto, Senhor, no perfume das flores. Te escuto também na harmonia das cores e te ouço suavemente no mar que murmura o teu nome a rezar. Mas te agradeço ainda, Senhor, porque hoje eu posso, na alegria ou na dor de cada dia, que tanto me dói por dentro, e mesmo nessas horas de sofrimento, eu posso dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por ser a luz de nossas vidas. Obrigado por ser mestre e amigo. Obrigado por ser nosso irmão maior. E pelo seu amor, muito obrigado, Senhor. Muita paz para todos. Excelente, Carlos. Muito bom mesmo. Emocionante. Poema da Amélia Rodrigues também, né? Eu sempre recomendo as pessoas verem a beleza, né? Como é que a Amélia consegue colocar essa expressão do amor, né, num poema muito bonito. Qual o livro da Amélia? Ah, mas assim, pega no YouTube, Amélia Rodrigues, de Valdo Franco, vocês vão achar. Lindo também a passagem que o Carlos falou do Lázaro, né, o simbolismo do Lázaro, uma coisa muito bonita, muito boa mesmo. A gente refletir bastante nisso aqui. Amigos, vamos então aos nossos avisos aí de hoje, né? A Márcia me passou ali algumas coisas, né? Um deles é a campanha de cobertor, né? Doar cobertor, doar amor. Então, iniciamos nossa campanha de arrecadação de cobertor. Quando eu olhei a campanha, falei, de novo? Engraçado, né? Passou um ano. Impressionante, né? Parece... Vem o frio, né? Vem o frio, a gente começa a nossa campanha ali de doar cobertor. Então, aqueles que puderem, por favor, entrem em contato com a Érica, né? Quem quiser, depois nós passamos o telefone dela. É uma campanha que nós vamos encerrar dia 15 de junho. Também da Associação Médico Espírita, né, aqui de Teresópolis, né? É um convite para palestra, né? Estamos anunciando no Facebook da AME Teresópolis ou YouTube da AME Teresópolis, no dia 27 amanhã, né, às 10 horas. O Dr. Vicente Pessoa Júnior, que ele vai abordar o tema Crianças que Lembram de Vidas Passadas. E queria também aproveitar para anunciar, o Edson também até hoje me ligou, que nós vamos iniciar mais uma turma de estudo sistematizado da doutrina espírita, né, nossa 14ª turma, que é nas sextas-feiras, né, 8 horas da noite. Aqueles que desejarem, portanto, estudar espiritismo, vamos começar no dia 4 de julho. Então, quem tiver interessado, por favor, se inscrevam, nos procurem na secretaria, que nós vamos começar mais uma turma de estudo. É outra coisa, Márcia, vamos passando os anos, mais uma turma. Se Deus quiser, vamos nós aí estudando. E a última pergunta é: alguém nos visita pela primeira vez? Ah, pois não, como vão? Tudo bem? Como são seus nomes? Edir,
Telmo e Edir, como vão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Espero que tenham gostado e querendo também alguma informação da casa, Telmo e Edir, estamos à disposição, tá bom? Aqui, a Cláudia vai entregar para vocês aí. Mais alguém? Ah, pois não? Como vão? Ah, sim, já os conheci, então, por favor, se apresentem aí para os Mariana e Luiz. Glória? Cláudia? Ah, tá. Tá bom. Tudo bem, Cláudia? Sejam muito bem-vindos também. Mais alguém, não? Ah, pois não. Ah, sim, nós nos conhecemos também. Só fala seu nome. Carlos Montelos. Como vai, Carlos? Tudo bem? Já tive a oportunidade de conhecer o seu Carlos aí também. Seja muito bem-vindo, Carlos. Então, mais alguém? Não, né? Amigos, é sempre uma alegria aí recebê-los, sempre uma alegria receber as pessoas que estão adentrando em nossa casa pela primeira vez. Sejam bem-vindos à nossa família, a família de Olinda aí. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento. Leonardo, pode nos ajudar, amigo? Vocês já entenderam por quê que... Muito boa noite a todos. Vamos orar. Senhor Jesus, querido amigo, mais uma vez aqui estamos estudando Tua palavra, Tua boa nova, aclarada à luz dos ensinamentos do Espírito da Verdade. Agradecemos muito tudo aquilo que foi dito aqui, que nos faz refletir, olhar para dentro de nós e lançar uma visão inteligente sobre nós mesmos, para que possamos sair daqui melhores do que entramos, para que possamos traduzir os ensinamentos em atos no nosso dia a dia, para que possamos servir de norte, servir de luz e servir de exemplo em todos os ambientes em que frequentarmos durante nossa jornada encarnatória. Agradecemos de coração o pão que ganhamos com o sustento digno de nosso trabalho, o teto que nos acolhe e a presença milagrosa dos amigos espirituais que sempre estão ao nosso lado. Obrigado por tudo e que assim seja.